pessoas, incluindo a mim. Então, eu acho que, em respeito daqueles que chegaram na hora, nós vamos começar às 19h30, são agora, 19h33, para terminar, conforme combinado, às 21 horas. É um prazer ter vocês todos aqui, grandes amigos, pessoas que eu tenho muito apreço, pessoas que eu estou conhecendo agora. Alguns estou conhecendo agora, alguns eu conheço há mais de 10 anos. Lisete eu conheço há mais de 40 anos, desde o tempo que ela estudava na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E todos são muito bem-vindos. Gostaria de dizer para vocês o seguinte: o meu propósito nesse curso, reunindo essas pessoas todas aqui, é de falar de um assunto com o qual eu trabalho já certamente há mais de 30 anos. Desde que eu fui estudar mídia e conhecimento lá na Universidade Federal de Santa Catarina, lá no Laboratório de Ensino à Distância, nunca mais parei de trabalhar, de estudar, de desenvolver projetos de ensino à distância. Certamente, se você está vindo aqui para este curso esperando que eu fale muito bit-byte, é melhor vocês ligarem para o Suenari, o Marlon Suenari, que é o Marlon que entende desse negócio de bit-byte, sabe, de informática. E eu venho aqui falar de ensino à distância, né, que certamente envolve profundamente tecnologia da informação, mas eu não venho aqui falar sobre tecnologia da informação, eu venho aqui falar sobre a aplicação de tecnologia da informação na construção de projetos exitosos, projetos vitoriosos de educação à distância. Eu comecei a trabalhar com educação à distância mais ou menos no susto. Eu trabalhava numa universidade lá no Paraná, quando o ministro Paulo Renato, já falecido, ministro da Educação, implantou um processo de avaliação das universidades que, na época, era chamado de provão. O ministro Paulo Renato, lá na final da década de 80, início da década de 90, o ministro Paulo Renato criou lá um negócio chamado provão, com o qual eles avaliavam as universidades. Aplicava um provão para os alunos e avaliava o corpo docente das universidades, considerando se a universidade tinha professores com titulação, em especial, estrito sensu, mestrado e doutorado. E eu era professor da universidade, fui professor do ensino médio, fui professor do ensino fundamental, mas eu era, na época, professor da universidade e eu só tinha o título de especialização. Para minha tristeza, fui demitido. A universidade na qual eu trabalhava achou muito mais simples demitir o professor que era apenas especialista e contratar professores, mestres e doutores. E eu me vi, de repente, com a minha carreira interrompida por falta de titulação adequada. E, como diz aquele filósofo carioca, que diz que de vez em quando a vida leva a gente, eu acabei encontrando numa revista uma reportagem que falava que a universidade... Se vocês estiverem com dificuldade de me ouvir, levante a mão, fala alguma coisa, porque para mim parece tudo ok aqui, tá? Mas a gente sabe que a internet é assim, né? Às vezes falha. Então, como eu estava dizendo para vocês, lendo numa revista, eu pude constatar que a Universidade Federal de Santa Catarina estava com um projeto de desenvolvimento de educação na oferta de cursos de mestrado. Falei, não é possível, será que existe isso? Uma universidade tão importante como a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí eu peguei um avião e fui lá para Florianópolis para conversar com o povo do Laboratório de Ensino à Distância, o LED, era chamado de LED.
E aí constatei que era verdadeiro. A universidade tinha lá um projeto piloto, oferecia para a Petrobras e para a Eletrobras 2 turmas de mestrado na área de engenharia de produção. E aí eu fiz uma oferta para esse povo. Eu disse, olha, eu gostaria de levar esse programa para Curitiba. Ele disse, não, a gente não vende, nós somos a Universidade Federal. Nós não vendemos, nós vendemos programas que podemos fazer contratos, convênios com instituições, com faculdades, com empresas, mas nós não podemos fazer contratos com pessoa física. Aí fui procurar os meus amigos lá do Tecpar, que o Marlon acabou de mencionar. O Tecpar é uma empresa pública, aliás, uma empresa mista do governo do Paraná. Eu morava em Curitiba na época. E aí eu fiz um acordo eu consegui engendrar um acordo entre o Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, com a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí nós pedimos emprestado para o governo do Paraná um equipamento de videoconferência. Imagine que naquela época a gente precisava comprar um equipamento de videoconferência. Nós estamos fazendo aqui uma videoconferência agora com 21 pessoas, utilizando um computador. E na época precisava comprar um equipamento que custava $25 mil. E aí nós pedimos emprestado lá para o governo do Paraná, era o governador era o Jaime Lerner, já falecido, e conseguimos um equipamento chamado Thunderbird. Colocamos lá no Tecpar, contratamos a Embratel para um link dedicado, né? E em 2 ou 3 meses nós estávamos com o mestrado funcionando. Coloquei todos os meus amigos que foram demitidos daquela universidade, sabe? Tinha lá 30 amigos demitidos. E começamos a estudar utilizando essa tecnologia aqui que nós estamos usando agora. Só que lá no Paraná era ponto a ponto, só tinha um televisor numa sala, e aí a gente fazia a conexão, e basicamente era o mesmo que nós temos aqui, mas não era multiponto. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, daquela turma pequenininha, de 20 e poucos alunos, nós desenvolvemos um negócio lá no Paraná que acabou envolvendo 750 alunos de mestrado e uns 40 de doutorado. Foi aí que a CAPES descobriu que nós estávamos desenvolvendo esse projeto lá no Paraná, envolvendo o Tecpar e a Universidade Federal de Santa Catarina, e a CAPES nos chamou para uma conversa séria. Isso foi lá em 2000 e 2001. Eles chamaram a gente para uma conversa muito séria. Que história é essa que nós estaríamos desenvolvendo cursos de pós-graduação estrito sensu, na modalidade EAD, com autorização de quem? E aí criou-se um problema muito sério. A CAPES proibiu que a Universidade Federal de Santa Catarina continuasse com aquele programa, que certificasse aqueles alunos que estavam já em curso, mas que finalizasse aquele negócio. E aí, gente, para resumir a história, eu, o Marlon e mais de 500 pessoas acabamos nos certificando, nos diplomando com pós-graduação em estrito sensu e engenharia da produção, utilizando uma tecnologia que lá no ano 2000 era uma coisa assim absolutamente avançada. Era só o Tecpar e a NASA que tinha esse negócio, mais ou menos assim, sabe? Era uma coisa avançadíssima. Só que nós tomamos gosto pela coisa, e eu estou fazendo esse preâmbulo para mostrar para vocês que eu não vou apresentar algo teórico aqui. Eu vou apresentar algo muito prático, conhecimento que eu acabei adquirindo ao longo desses mais de 30 anos trabalhando com projetos de ensino à distância. Então, de cara, nós já desenvolvemos lá no Paraná uma instituição com autorização do secretário de Ciência e Tecnologia e com a bênção do governador, que na época era o Jaime Lerner,
nós acabamos criando uma instituição lá de caráter fundacional chamada Fundação Universidade Eletrônica do Brasil. Nome estranho. Essa fundação era uma empresa de logística e de tecnologia que apoiava as universidades paranaenses, 5 universidades estaduais do Paraná, no desenvolvimento de ensino à distância. Oferecemos cursos de graduação, de formação de professores para 25 cidades do Paraná, utilizando ensino à distância, utilizando videoconferência. Era avançadíssimo. E a coisa foi tão bem, que o governador de São Paulo, que era o Mário Covas, ficou sabendo desse programa e perguntou para o governo do Paraná se nós não podíamos desenvolver esse negócio lá em São Paulo. Olha só como é que são as coisas. E nós fomos para São Paulo tocar um projeto de ensino à distância lá na sede da Secretaria de Estado da Educação, que ficava lá na rua João Ramalho, pertinho da casa da Lisete, lá em Perdizes, né? Na rua da PUC. Lá ficava um prédio da Secretaria de Educação. E nós desenvolvemos lá na rua João Ramalho, com a Secretaria de Educação de São Paulo, um projeto muito legal envolvendo a USP, a Unesp, 2 universidades públicas, e a PUC, era uma universidade privada. Então, aquela demissão que eu tive lá da universidade acabou gerando todo esse movimento. Ou seja, eu desenvolvi um projeto lá no Paraná e depois fui ensinar, com todo respeito, né? Ensinar a USP a fazer ensino à distância. E olha que para ensinar a USP não é fácil, né? O povo lá da USP não é mole, não, sabe? Então, envolveu a USP, a Unesp e a PUC. E aí o negócio foi lá, no Paraná eram 25 cidades, e em São Paulo eram 105 cidades. Aí o governador Mário Covas morreu, ficou o Alckmin, e o secretário da Educação, a secretária da Educação era a professora Rose Neubauer. E a coisa foi muito bem lá, sabe? Saiu na revista, eu tirei fotografia, foi uma coisa maravilhosa. Finalmente, eu vim morar na Bahia para tocar um projeto de ensino à distância. Em 2004, eu vim para a Bahia para tocar um projeto de ensino à distância, agora no setor privado, que até então eu estava no setor público. No setor público, as coisas costumam ser mais simples, porque tem dinheiro. No setor privado, a coisa é um pouco mais pegada, porque precisa botar a mão no bolso do mantenedor, do patrão, né? E aí não é fácil, não. Mas nós viemos para a Bahia para tocar o projeto de ensino à distância, e foi aí que eu tomei conhecimento, gente, porque nós, que somos de outros estados, e eu já sou baiano, porque já adquiri a cidadania, porque já estou aqui há praticamente 20 anos, mas nós que somos lá da região sudeste, da região sul, não temos, não é, professor Edivaldo, não temos muitas vezes a dimensão do que é o Nordeste. De tecnologia lá em São Paulo, na Avenida Paulista, ali na região de Perdizes, ali na região de central do Centro Econômico de São Paulo, a gente não tinha a menor dificuldade com a internet. Aí, quando eu vim para a Bahia, eu fui fazer a minha primeira palestra para falar sobre ensino à distância, numa cidade ali perto de Vitória da Conquista, chamada Condeúba. Aí eu cheguei lá em Condeúba, gente, isso em 2004, a dificuldade era imensa. Não tinha internet em Condeúba. Aí eu fui numa outra cidade chamada Rio do Antônio. O professor Edivaldo deve saber onde é Rio do Antônio. Lá não tinha nem internet, nem telefone. Acho que tinha 4 ou 5 aparelhos de telefone na farmácia, no posto de gasolina. E olha lá,
E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, nós tivemos que tivemos que reconstruir praticamente o nosso projeto, porque era preciso entregar educação à distância de qualidade. E aí eu coloco essa primeira palavra, porque eu vou tratar dessa palavra, porque tem vários tipos de educação à distância. Muita gente fazendo educação à distância. Muita gente fazendo educação à distância com qualidade. Mas tem muita gente fazendo educação à distância porcaria. Do mesmo jeito da educação presencial. Tem muita educação presencial de muito boa qualidade, mas tem muita educação presencial que é porcaria. Então, nós precisávamos descobrir um jeito de oferecer educação à distância no sertão, no além São Francisco, na Bahia, com qualidade, utilizando a tecnologia que estivesse disponível. Foi aí que nós descobrimos que poderíamos fazer educação à distância via satélite. Como não tinha acesso à internet via terrestre, nós fizemos educação à distância envolvendo uma empresa precursora de oferta de internet via satélite no Brasil, que é uma empresa... Vocês já assistiram aquele filme O Aviador? Quem é que já assistiu aquele filme O Aviador? Um camarada chamado... Ele era até meio maluco. Um camarada chamado Howard Hughes. Então, nós contratamos a empresa do Howard Hughes, que estava se implantando no Brasil, uma empresa chamada Hughes Satélites, alguma coisa assim. E nós contratamos essa empresa para poder entregar educação à distância via satélite nos grotões da Bahia. E montamos um projeto de educação à distância na Bahia que foi uma referência para o Brasil. Então, lá no Paraná, nós montamos um projeto de 25 cidades. Em São Paulo, envolvemos 105 cidades. E na Bahia, envolvemos 243 municípios. Lembrando que a Bahia tem 419 municípios, ou seja, a gente estava na metade da Bahia, mais da metade da Bahia. E criamos esse projeto foi um projeto vencedor, um projeto de referência, e de lá para cá, gente, eu venho labutando, primeiramente nessa instituição de ensino privada, e depois que eu deixei essa instituição, eu venho labutando aí em diversas localidades, em diversos estados do Brasil, sempre desenvolvendo o ensino à distância. Então, eu gastei esses 20 minutos iniciais para dizer para vocês que eu vou trazer para esta nossa conversa uma questão muito prática. Augusto Sansão, professor Augusto Sansão, que está aqui conosco, foi uma das primeiras pessoas que eu envolvi nesse projeto de educação à distância. Dá um oi aí para o povo, Augusto. Se você tiver som, é só abrir o microfone. Eu mexi aqui no coisa, está tendo som? Ah, ótimo. Bom, primeiro eu quero cumprimentar você, porque você acabou aportando na Bahia toda essa bagagem que a educação à distância possui. E está aqui agora dando uma demonstração da sua preocupação com a qualidade, não é verdade? Principalmente... o Augusto Sansão foi precursor da tecnologia de televisão, principalmente aqui na Bahia. E quando eu fui contratá-lo, ele disse: Reinaldo, eu posso contar um detalhe da nossa contratação, Augusto? Pode, fica à vontade. O Augusto diz: Reinaldo, eu vou trabalhar com você lá. Eu entendo muito de televisão, entendo muito de estúdio, de vídeo, só que eu não trabalho sexta-feira à tarde. E aí, sexta-feira à tarde, eu quero ser dispensado, porque sexta-feira à tarde eu vou almoçar com os meus amigos,
no barco. Ele até me levou uma vez para almoçar num barco do amigo dele que estava aportado ali perto do São Marcelo ali. Ele me levou lá para almoçar e disse: sexta-feira à tarde eu não trabalho. Meu amigo, eu não quero que você venha bater ponto, eu quero que você venha trazer seu conhecimento. E sempre foi a tônica das pessoas que trabalharam conosco. É sempre a competência, sempre a expertise e nada da hora trabalhada. E o Augusto realmente não aparecia mesmo na sexta-feira lá, sabe? Às vezes nem sexta-feira de manhã. Obrigado. Mas eu quero dizer que é uma honra estar aqui participando do seu curso, viu? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte agora. Se vocês estão aqui, somos 25 pessoas, se vocês estão aqui é porque vocês, de alguma maneira, se interessam por educação à distância. Vocês não estão aqui porque vocês não têm o que fazer. Né? Vocês não estão aqui porque vocês não estão encontrando atividade para envolver numa terça-feira à noite. Vocês estão aqui porque estão a fim de fazer alguma coisa na educação à distância ou vocês já estão fazendo alguma coisa na educação à distância, mas querem avançar. Então, eu vou começar a falar agora do que é o desenvolvimento, na minha ótica, de acordo com o aprendizado que eu tive ao longo desses 30 anos. Eu não vou citar autor algum aqui, eu não vou citar obra alguma aqui, eu vou citar a minha experiência. E vou esclarecer logo de cara que, caso aqui, nesse nosso tema, tem muita coisa já, muita obra já escrita a respeito, mas não é o nosso negócio aqui ficar fazendo revisão. Nosso negócio aqui é mostrar para vocês o que foi que nós aprendemos e o que tem aqui de informação é exatamente aquilo que nós aprendemos com muito sacrifício, sempre fazendo, sempre testando, sempre experimentando. Então, você pode até questionar o que eu vou apresentar aqui. Dizer, não, isso aí está escrito aonde? Isso é baseado em qual artigo que você leu? Eu não sou desse tipo, não. Eu vou mostrar para vocês aqui algo muito prático, derivado da minha experiência e do meu aprendizado que eu tive, por exemplo, com o Sansão e com outras pessoas que trabalharam comigo. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui agora. Espero que funcione bem, tá? Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Ótimo. Sim. Então, eu venho falar aqui do tema educação à distância, EAD, ou como algumas pessoas chamam de EAD. Não sei se é EAD ou é EAD, eu falo EAD. EAD na prática. Se você quiser desenvolver, eu vou partir do seguinte pressuposto. Vamos supor que você queira desenvolver um curso de uma determinada carga horária oferecido pela internet, através de alguma plataforma de ensino à distância. Como é que você faz isso? Onde é que eu vou procurar argumentos? Onde é que eu vou procurar conhecimentos que, de alguma forma, venham me apoiar e subsidiar no desenvolvimento de um projeto como esse? Então, eu estou lançando essa questão. Como é que eu começo, por onde eu começo um curso, o desenvolvimento de um curso de educação à distância? A primeira coisa que nós aprendemos na prática, isso aqui não está escrito em lugar nenhum, exceto aqui na minha apresentação, viu? Eu não fui atrás de livro nenhum. Veja que não tem nenhuma citação aqui, porque eu não fiz mesmo a citação. Vai liberar esse material depois, né? Você vai liberar esse material depois. Isso, eu vou liberar sim. Esse material vai estar disponível para vocês. Não fique tirando fotografia, não. Nem tirar fotografia é coisa de velho, né? Fala a verdade, né, Sansão? Tirar fotografia. Então, vamos lá. Dimensionamento de materiais de curso. Primeira coisa é o seguinte. Existem algumas instituições aí oferecendo cursos de curta duração, cursos de graduação, cursos de pós-graduação baseado em PDF, gente.
Vocês já viram falar dos cursos baseados em PDF? É um horror. Não existe coisa mais chata no mundo do que você participar de um curso modalidade AD baseado em PDF. E existem inúmeras instituições, existem inúmeros cursos modalidade AD baseado em PDF. Ou seja, o camarada acessa lá o conteúdo e é só texto. Texto, texto, texto em PDF, eventualmente tem alguma figura e prova. Professora Cristel, Sim, eu só queria saber qual que seria a dinâmica do curso, se nós podemos interromper durante a sua fala para fazer perguntas, ou vamos deixar isso para o final? Professora, a senhora pode interromper a hora que a senhora quiser. Ok, tá bom. Aliás, todos poderão interromper na hora que quiser. Bom, então eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, quando eu falo que isso aqui não está em texto algum, eu não estou fazendo aqui, de alguma forma, crítica alguma em artigos, em obras escritas, em desenvolvimento de pesquisa teórica, de forma alguma. Mas isso aqui não está escrito. Primeira coisa que você tem que ter clareza é o seguinte, olha, num curso de pós-graduação, você tem que, necessariamente, na medida do possível, oferecer vídeos, que é uma mídia muito mais dinâmica do que textos em PDF. Eu até acredito que no Japão e em outros países asiáticos e do leste europeu, até na Alemanha, onde a professora Cristel fez o doutorado dela, talvez até funcione cursos assim com menor atratividade, sabe? Em texto, apenas texto. Mas para nós latino-americanos, e em especial para nós brasileiros, é preciso que se ofereça vídeo. E aí, gente, tem uma primeira métrica aqui oferecida. Os vídeos devem ocupar quantitativamente entre 4% e 5% da carga horária nominal do curso. E o resto? Ora, o resto, além dos vídeos, são textos e outros materiais que ocuparão quanto? Ora, o complemento. Se os vídeos vão ocupar entre 4% e 5%, os textos e outros materiais vão ocupar entre 96% e 95% do volume de conteúdos do curso. E aí você deve estar se perguntando, e eu acho que você deve perguntar mesmo, mas, Reinaldo, só isso de vídeo? Só isso de vídeo, você vai verificar o porquê disso. Vamos supor que você esteja querendo desenvolver um curso modalidade EAD pura. Como é que é esse negócio EAD puro, Reinaldo? EAD puro é o seguinte, é um curso que será desenvolvido por professor, por um conteudista, mas que será oferecido para o aluno numa interação somente com a máquina, com o computador, com o servidor. Ou seja, não vai acontecer interação de tutor ou de elemento de presencialidade. Estou falando aqui de um curso modalidade educação à distância puro. Ou seja, você desenvolve o curso, hospeda esse curso numa plataforma ou num sistema, e a partir daí, esse curso será oferecido para o aluno e a interação vai ser aluno-máquina. Então, como é que eu dimensiono um curso, por exemplo, de determinada carga horária? Então, como eu estava dizendo para vocês, o somatório total dos vídeos, não é um vídeo, gente. O somatório total dos vídeos
para qualquer curso, modalidade EAD puro, deve ser algo entre 4% e 5% da carga horária nominal. O que é a carga horária nominal? Ora, eu quero oferecer um curso de 40 horas, equivalente a 40 horas. Eu quero oferecer um curso de 50 horas, equivalente a 50 horas. Um curso que integraliza 50 horas. Por que eu estou falando desse negócio equivalente? Porque quando você oferece um curso presencial de 40 horas, você tem quantas horas, em Silvia, de atividades? Presencial. A hora total, 40 ou 50. Ou seja, você vai oferecer um curso de 40 horas, você tem que estar na sala de aula presencialmente por 40 horas. E assim por diante, 50 horas, 60 horas, um curso de 120 horas, um curso de pós-graduação presencial, puramente presencial, um curso de pós-graduação lato sensu, 360 horas. Então, é assim que funciona. E no caso da educação à distância, esta quantificação é completamente diferente. Se você vai oferecer um curso de 50 horas, modalidade educação à distância, você não vai colocar 50 horas de vídeo. Porque, primeiramente, professora Cristia, ninguém aguenta assistir 50 horas de vídeo. Não existe maluco nesse país que suporte assistir 50 horas de vídeo. Só minha filha, quando ela participa daquelas, como é chamado, do Netflix, do fim de semana, quando tem lá Maratona. Uma maratona de vídeos, aí ela assiste 50 horas de vídeo. Mas, fora isso, não existe possibilidade de alguém oferecer um curso de 50 horas de vídeo. Ninguém. É a morte. Então, eu vou avançar aqui para que vocês entendam o seguinte. Olha, em que ali na primeira linha tem carga horária nominal, carga horária total em vídeos e um exemplo de quantificação. Então, vamos supor, vou pegar um exemplo aqui de um curso tradicional aí de 40 horas nominais, que se fosse presencial, teria 40 horas de sala de aula. Então, eu vou aplicar aquele conceito, aquela quantificação que eu mostrei agora há pouco, entre 4% e 5% da carga horária nominal. Então, se vocês têm aí uma calculadora, vocês podem até fazer essa conta. Pega o celular aí, coloca lá, vamos pegar o exemplo de 40 horas. Então, eu vou colocar aqui 40 horas. Qual o mesmo percentual? Entre 4% e 5%. Eu vou colocar o menor percentual, eu vou colocar 4%. Então, 40 horas vezes 4% dá 1 hora, 1,6 horas. Como é isso, Reinaldo? Por que está apresentando, então, aqui 96 minutos? Ora, porque eu calculei aqui em horas, eu vou multiplicar agora por... Cada hora tem 60 minutos. Então, vou multiplicar por 60. Deu quanto? Deu 96 minutos. Então, esse curso de 40 horas tem que ter... Gente, não tem verdade absoluta aqui. Eu estou oferecendo para vocês um caminho de planejamento de um curso. E você começa com a carga horária nominal e, de cara, você já começa a produzir, planejar a quantidade de vídeos que você vai utilizar nesse curso. Então, nós já definimos aqui, através dessa conta que nós acabamos de fazer, que teremos 96 minutos de curso. Eu quero que você faça essa conta aí, no seu celular. Menos a Silvia, que ela está usando o celular para fazer a videoconferência. Né? Mas você tem uma calculadora... Eu estou fazendo a calculadora do computador. Pega a calculadora aí, pega lá 40 horas, multiplica por 60,
e depois multiplica por 4%. Você vai encontrar 96 minutos. Gente, você não vai fazer um vídeo de 96 minutos para publicar na plataforma. Porque não existe maluco que assista um vídeo de 1 hora, 96 minutos, é 1h30 mais 6 minutos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai produzir, por exemplo, 12 vídeos de 8 minutos. Por que 12 vídeos de 8 minutos? Da onde vem essa mágica aqui? Por que essa mágica de 12 de 8? Porque se multiplicar 12 por 8 vai dar 96. Ok? Mas por que 8 minutos? E aí eu vou chamar você para uma reflexão. Quem aqui já assistiu o Jornal Nacional? Ninguém, né? Ninguém assistiu o Jornal Nacional. Eu já. Ninguém aqui assistiu. Por que você acha que o bloco do Jornal Nacional tem duração de aproximadamente 8 minutos? Primeiro que o jornal precisa fazer dinheiro, né? Então ele precisa fazer os comerciais, né? Mas por que 8 minutos e não 20? E não 3? Gente, porque 8 minutos é o tempo calculado na prática para que você mantenha o nível de atenção em alta. Para que você mantenha a atenção naquilo que você está assistindo. Porque se fosse um bloco de 12 minutos, se fosse um bloco de 15 minutos, você assiste o Jornal Nacional onde? Não fale, eu sei. Sentado naquela poltrona lá da sua sala ou deitado na cama com aquele travesseiro encostado na parede da sua cama. E aí, se tiver 15, 20 minutos o bloco, sabe qual é a tendência? É de você ficar completo e dormir. Então, 8 minutos é uma duração em tempo razoável para que o interlocutor, para que o aluno mantenha o nível de atenção em alta. E aí, evidentemente que esse número 8 minutos não é nada sagrado. Ah, mas se não for 8 minutos, então está errado. Não tem nada disso. É aproximadamente 8 minutos. Professora Valcineide, esse curso agora passou a ser internacional, hein? Chegou a professora Valcineide, que está em Guadalajara, no México. Então, voltando aqui à questão. Pode ser 7 minutos, pode ser 9 minutos, pode até, no máximo, máximo. Sansão, você levantou a mão, pode falar. Sansão? Cortou um pouco na hora que você estava falando, Reinaldo. Tudo bem. Então, vou voltar aqui. Se tiver alguma dificuldade, eu vou repetir. Eu estava dizendo para vocês que 8 minutos não é um número sagrado. Pode ser um pouco menor. 7, 30. Pode ser maior. 9, 10. No máximo, gente, 12 minutos. Mais do que isso, você tende a baixar o nível de atenção que você está produzindo. Então, se você observar, e a professora Cristel fez uma observação agora há pouco, eu posso perguntar? Por favor, pergunte. E eu estou dizendo para vocês aqui que é isso aqui na prática que nós utilizamos aqui no desenvolvimento de cursos modalidade EAD. Eu posso dizer para vocês que ao longo dessa minha experiência de 30 e tantos anos aí,
eu devo ter produzido mais de 1000 disciplinas, modalidade EAD, para o ensino universitário e tanto para a graduação, quanto para a pós-graduação, quanto para a extensão. Mais de 1000 disciplinas. E esse número aqui surgiu, esses números aqui surgiram dessa experiência, desse experimento com o alunado. Porque a gente fazia a oferta das disciplinas e depois, através de formulários de nível de satisfação e através das avaliações aplicadas aos alunos, não só avaliações do nível de satisfação, mas as avaliações acadêmicas mesmo, a gente percebia nesse processo o que era um número ótimo. E observe bem aqui, que como eu não estou falando de algo sagrado, que eu começo aqui 10 horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas, apresentando vídeos de 8 minutos, e para cursos maiores, 50 horas, 60 horas, eu apresento aqui vídeos de 12 minutos. Ah, Reinaldo, mas esse de 50 horas, por exemplo, você está dizendo que você quer oferecer 10 vídeos de 12 minutos. Pode ser o inverso também. Você pode oferecer 12 vídeos de 10 minutos, totalizando 120 minutos. Então, aqui, gente, é usar a experiência. Esse é um conhecimento originado da experiência que nós tivemos, mas também muito do bom senso. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês já viram, ou participaram, ou cursaram cursos que ofereciam vídeos muito mais longos do que isso? Eu vou dizer para vocês o seguinte: no YouTube existe um outro padrão. O YouTube oferece vídeos, aqueles microvídeos de 1 ou 2 ou 3 minutos no máximo. Depois eles pulam para um patamar. Eles pulam para um patamar de 25 minutos para materiais assim de consumo rápido, e depois eles pulam para patamares de 40 minutos quando eles estão oferecendo, por exemplo, documentários. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando aqui de educação. Então, o padrão é esse aqui. Eu vou dizer para vocês o seguinte: se você já participou de algum curso na modalidade educação à distância, com vídeos aí de 40, 50 minutos, você já deve ter percebido como é que você se sentia quando você estava assistindo esses vídeos. O nível de cansaço, o desgaste que você tinha para assistir esses vídeos. Então, está aqui, gente. Pois não? Quem foi que... Está tudo bem aí? Estão me ouvindo? Eu vou fechar o microfone. Alguém está querendo falar? Estou vendo aqui que está aberto o microfone de Galaxy. Isso. Pois não. Cristel, você quer falar? Não, não, não. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, nós já definimos aqui o seguinte: vocês vão verificar que esta quantificação de vídeos vai servir como alicerce para praticamente todo o resto. Então, quando você for desenvolver o projeto de um curso, você tem que começar primeiro a definir qual é a carga horária nominal do seu curso. Ah, eu quero criar um curso aí de 60 horas. Então, você tem que definir qual é a carga horária. Ah, esse curso é uma disciplina da graduação onde eu trabalho. Sim, a graduação lá tem quantas horas? Normalmente, curso de graduação de universidade ou de faculdade tem entre 40 e 80 horas. Normalmente, 40, 60, 72 horas, é por aí. Então, você tem que partir desta carga horária nominal, da disciplina, para partir para a quantificação
do quantificação dos vídeos. E você vai verificar que esta quantificação, baseada na carga horária nominal, essa quantificação vai ser utilizada para todo o resto. Então, vamos em frente. Vamos dimensionar os textos. Os textos, gente, primeiro que tem que tomar muito cuidado. Nós não estamos falando aqui de hipertexto. Nós estamos falando aqui de texto. Ou poderia chamar também do texto base, que é aquele texto que vai dar substância ao curso. Então, vamos dimensionar. Já dimensionamos o vídeo, agora vamos partir para o dimensionamento dos textos. O material em texto, para qualquer curso, como vocês estão vendo aí nessa apresentação, deve ser preparado, via de regra, utilizando-se fonte tamanho 12 e espaçamento simples. Ora, todo mundo sabe disso aqui, todo mundo estudou metodologia do trabalho científico, sabe como é que funcionam essas coisas. Vamos para frente aqui. Qual é a quantificação de páginas do texto base? E isso aqui, gente, eu vou dizer para vocês agora, é o seguinte, ó, é o mínimo. É o mínimo. Então, você tem que pegar a carga horária e multiplicar por 2. Então, se você vai oferecer um curso de 40 horas, você tem que ter, incluindo aí capa e contracapa, você tem que ter 100 páginas. É alguma coisa, 50 horas, 100 páginas, sempre o dobro, pegar o número aqui da carga horária nominal, e aí você multiplica por 2, você vai ter o número de páginas desse curso. E aí você vai ver agora que existe uma correlação desse número de páginas com o número de vídeos. Lembra que eu disse para vocês que o número de vídeos vai ser utilizado como alicerce para definição praticamente do resto do curso? Então, eu acho bastante razoável, quando você está oferecendo um curso aí com carga horária nominal de 40 horas, que você ofereça um texto base de 80 páginas, padrão, com aquela fonte e com aquele tamanho de fonte. E aí, vamos para frente agora, vai acontecer uma coisa super interessante. Já defini a quantidade de vídeos e agora defini a quantidade de páginas. Agora, veja que você vai entender o seguinte. Agora vem um tema um pouco controverso. Na produção desse texto, parece que eu estou chovendo no molhado aqui, né? Você deve estar lendo aí, você deve dizer, o que o Reinaldo está dizendo aí é óbvio. O autor deve escrever, deve produzir o conteúdo de autoria própria, com dimensão e formatação conforme sugerido anteriormente, ou seja, pegando a carga horária, multiplicando por 2, isso resultando no número de páginas, garantindo que o conteúdo não foi copiado ou aproveitado de produção de terceiros. Ah, como isso aqui é difícil, gente, ó. O conteúdo não foi copiado ou aproveitado de terceiros, salvo situações especiais e salvo citações como reza e prescreve o direito de autoria e de propriedade intelectual. Quantas vezes você já viu cursos na internet em que o autor copia descaradamente textos, muitas vezes na íntegra, de terceiros? E eu vou dizer para vocês o seguinte, tome cuidado com isso. Ah, mas lá na minha pós-graduação eu não tenho o menor problema, eu pego os artigos do professor Cortella e entrego para os alunos, cursos presenciais, tá? Eu pego os artigos do professor Cortella, entrego para os alunos, eles vão lá na reprografia, no Xerox, tiram as cópias e entregam para os alunos, e eu nunca tive o menor problema. E isso é a pura verdade. Em cursos presenciais não tem problema algum.
Por quê? Porque o professor Cortella, ou seja o autor que for, jamais vai descobrir que você utilizou lá no seu curso de pós-graduação presencial, ou lá no seu curso de graduação presencial, utilizou o artigo dele sem autorização, copiado descaradamente. Todos nós fizemos isso, eu fiz isso. Agora, deixa eu dizer para vocês o seguinte, não faça isso quando você for disponibilizar um curso na internet. Porque não tem como manter o segredo. E se o autor quiser processar você e tirar dinheiro do seu bolso, ele vai processar e vai tirar dinheiro do seu bolso. Eu vou contar para vocês, lá naquela instituição que eu trabalhava, que é aqui na Bahia, é aqui em Salvador, nós nos utilizamos certa vez de uma tirinha, vocês sabem aquelas tirinhas que tem 3 figurinhas? Nós utilizamos uma tirinha assim de forma absolutamente inocente da Turma da Mônica. Recebemos uma carta do departamento jurídico lá da Maurício de acordo possível para evitar um... Foi um desespero. Tivemos que chamar o pessoal da Maurício de Souza para conversa, para evitar um passivo jurídico. Um pouco. Então, tome muito cuidado gerenciando uma equipe. Está travando? Está travando um pouco. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar de... Áudio. Vou trocar de rede aqui. Internet aqui. Pronto, troquei de internet. Melhorou aí? Melhorou. Tá aí uma jogada importante, gente. Se você quiser fazer curso modalidade remota, tenha internet. E mais um detalhe, tenha 2 internets. Porque é muito barato você pagar R$80, R$90 numa internet aí de 150, 200 megas e você correr o risco de ficar sem internet numa hora dessa. Então, eu tenho logo 2 aqui. Então, voltando à questão... Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Existem muitos materiais, assim, livros, inclusive, que são e-books. Por exemplo, numa disciplina na universidade, a gente tem lá citações no plano de ensino, a gente cita livros que os alunos podem consultar na biblioteca. No entanto, já temos muitos livros em forma de e-book, livros eletrônicos, né? Certo. E durante um curso também, eu não posso usar um artigo científico que está publicado e é aberto, ele não é um artigo que eu tenho que adquirir, comprar, pagar alguma coisa por ele. Ele está disponível, eu não posso usar isso num curso EAD? Eu vou contar um segredo, vou começar a contar os segredos aqui, tá? Não corra riscos. Como é que eu normalmente resolvo esse problema quando eu estou desenvolvendo um curso aqui? Eu tenho uma instituição de ensino em Salvador e eu trabalho muito com essa híbrido. Como é que eu escapo do problema do passivo judicial? Se essa obra está publicada em algum repositório, tem autor, tem proprietário, tem tudo. E esse assunto que eu vou colocar aqui é um assunto controverso. Como é que eu tento fugir? Eu não consigo fugir 100%, mas como é que eu tento fugir de passivo judicial, de direito autoral? Ao invés de eu publicar a obra inteira dentro do meu conteúdo, eu publico lá e amanhã e depois da manhã nós vamos aprender a utilizar uma plataforma. Ao invés de eu publicar o texto em PDF,
eu publico o link do texto. Ah, sim, claro, o link. Veja, não é 100% seguro, não. Mas é bem mais seguro do que eu pegar o texto todo do livro do professor físico, transformar isso em PDF e depois publicar fisicamente esse texto esse arquivo de texto dentro da minha plataforma. Aí sim, se você fizer isso, você está colocando a corda no pescoço. Com certeza, aí sim é um problema. Mas citar o link para o aluno buscar a informação no link. Isso. Se isso estiver publicado em algum repositório público, porque Sim. tem repositórios também que são criminosos. O cara pega a Não. obra inteira do professor fulano de tal e coloca lá num repositório. Aí você aponta o acesso àquele repositório que não é legal. Então, tome cuidado com esses repositórios ilegais. Tem, por exemplo, um repositório aí, eu não posso nem citar esse ou aquele, mas tem alguns repositórios aí utilizados por universitários, por exemplo, que são repositórios ilegais. Alguém pegou a obra, escaneou a obra e botou lá. E aí as pessoas começam a apontar para lá. Ora, aquilo é ilegal. Então, isso que a senhora está falando existem e-books legalizados que estão publicados em determinado lugar. Aí sim, a gente pega esse endereço, essa URL, e publica na nossa plataforma como link, e aí o aluno clica ali e ele vai lá fora da plataforma buscar esse conteúdo. Isso, de alguma forma, dá um refrigério, mas não resolve 100% do globo. E traz um livro inteirinho, xerocado e escaneado. Inteiro. E diz, pode publicar esse livro aqui. Eu perguntei, esse livro é seu, professor? Eu comprei. É meu. Eu comprei na livraria. Não perguntei isso não, professor. É de sua autoria? Não. Tá aí, a autoria está aí. Sim, a senhora tem autorização do autor para que eu publique aqui na minha plataforma? Não, eu nem conheço ele. Aí é problema, gente. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Não é assim 100%, que se você publicar, amanhã já aparece a polícia ou um advogado atrás de você. Não é assim, mas manter sob segredo uma obra publicada na sua plataforma é uma coisa absolutamente improvável. Mas ninguém vai ver, só os meus alunos, só os seus alunos e os colegas deles, né? Ele pode mandar esses prints, então tome cuidado. Voltando aqui à questão, vou voltar lá ao texto. Então, você deve produzir o seu conteúdo, ou o seu professor deve produzir o conteúdo. Hoje em dia existem aí até empresas que contratam conteudistas para produzir conteúdo. Existem aí uma série de plataformas, empresas que contratam pessoas para escrever os conteúdos. E aí o autor vai lá e assina um contrato cedendo a propriedade. Ele não está cedendo a autoria, não. Ele está cedendo a propriedade daquele material para determinada empresa. E a empresa pode usar aquilo do jeito que quiser. A autoria você não cede. Então, vamos para frente aqui. Olha, eu disse agora há pouco que a divisão de vídeos, a quantificação de vídeos, serviria para o resto do curso todo. E agora chegou a hora, Você tem que pegar o seu texto, seja ele de 40 páginas, 50 páginas, 60 páginas, seja lá a quantidade que for, e nós já aprendemos a definir isso, e você deve fatiar o seu texto. Observe aqui, Você tem que pegar o seu conteúdo e fatiar o seu conteúdo proporcionalmente ao número de vídeos que serão gravados. Então, lá atrás, naquele curso de 60 horas, nós definimos que gravaríamos 12 vídeos de 10 minutos, não era isso? Uma coisa assim. Então, eu vou ter 12 vídeos. Então, o meu texto
tem que ter o mesmo número de fatias do número de vídeos. Porque você não vai produzir 12 vídeos de 10 minutos ou 10 vídeos de 12 minutos e ter um texto único. Dá para fazer? Dá para fazer, mas fica muito, como é que eu poderia dizer, desconfortável para o aluno. E lá, num curso para publicação na internet, tem que ter conforto. O aluno deve se sentir confortável. Ele não pode pegar um texto de 120 páginas, assiste o vídeo e depois ele vai procurar lá no texto em que parte que isso está sendo citado. Não! Vídeo e texto base têm que estar necessariamente vinculados, linkados. Então, um vídeo, uma parte do texto. Vídeo, uma parte do texto. Então, você vai pegar o seu texto e vai fatiar o seu texto. Reinaldo, você vai chamar isso de capítulo? Não, não vou chamar isso de capítulo. Mas para quem é professor, sabe do que nós estamos falando. Quem é professor do presencial sabe do que nós estamos falando. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da preparação do nosso plano de aula. O plano de aula não é assim? Ou seja, para a aula número 3, você define qual é o texto que você vai usar. Para a aula número 4, você define qual é o texto, a parte do texto que você vai utilizar. Só que no presencial, isso é muito automático. Aqui na educação à distância, você tem que preparar. Então, o que é que você vai fazer? Bom, eu defini que o meu curso vai ter 12 vídeos de 10 minutos. Ah, que ótimo. Então, eu vou agora produzir o texto. O meu texto vai ter quantas partes? 12 partes. Ah, vou repetir, não são capítulos, são aulas. São assuntos, são segmentos do assunto geral da sua disciplina. Então, você vai pegar o texto e dividir em quantas partes? No mesmo número de partes, número de vídeos. Ótimo. Vamos em frente? Observe que é aquilo que eu falei. Estou usando o projeto do número de vídeos para quantificar o resto do curso. Agora, opa! Professor. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma Pode. pergunta? Mas Pode. não fica muito enfadonho assim, por exemplo, de fatiar tudo de 10 minutos? Eu, por exemplo, eu não gosto de coisas de 10 minutos. Nada em minha vida. Aí que tem um pouquinho mais de tempo. Professor, o que eu estava dizendo aqui para você, é Valcineide que está falando? Porque, mira, estou preparando uma aula. Sim, sou eu. Ahorita, portunhol. Está falando em portunhol já, hein, Valcineide? Que verdade? Sim. Não consigo, eu não falo português aqui. Não tenho amigos brasileiros, não falo português mais há 4 anos. Complicado. Isso, Valcineide, o que eu disse lá no início foi o seguinte: o que eu estou apresentando aqui são balizas que não são verdades absolutas. Sim. Ah, eu não quero fazer todos com 10 minutos gravados. Eu posso fazer um pouquinho maior, o seguinte um pouquinho menor. Tá. Eu estou dando aqui balizas de como é que você projeta o seu curso. Mas, por favor, isso aqui não é verdade absoluta. Você pode colocar a sua criatividade. O que eu estou colocando aqui são experiências que deram certo. Entendeu? Sim, eu estou gostando de escutar, muito interessante, porque... Aí eu tenho uma pergunta que é o seguinte, eu acho que para você continuar. Vamos dizer assim, eu vou montar um curso e vou vender para uma plataforma como... Se travou seu áudio. Acho que travou seu áudio, Valcine. Dê uma olhada na sua internet aí. Enquanto ela arruma lá, eu vou continuar aqui. Oi, estou ouvindo. No caso... Quando a minha loja vai pedir tudo isso, né? Sim.
Olha, eu vou dizer para Sim? vocês o seguinte. Eu vou dizer para Diga. vocês o seguinte. Você não consegue, vamos dizer assim, comercializar um curso sem que você esteja dentro dos parâmetros daquela plataforma. Você tem que Muito estar nos bem. parâmetros daquela plataforma. Eu estou dizendo aqui, se você for produzir um texto e um curso seu dentro da sua Sim. plataforma. Agora, as plataformas... Mas, por exemplo, você... Sim. Você tem a plataforma, a sua plataforma, que a gente vai apresentar para nós aqui, entende? E aí, por exemplo, se eu quero colocar um curso meu na sua plataforma, você, quando vai me contratar, ou eu vou fazer um contrato com você, você vai checar tudo isso, obviamente. Claro. Eu tenho que evidenciar que eu não estou infringindo nada, né? Você tem um contrato. Na verdade, professor, o que para colocar um material, né? Os professores que são chamados conteudistas devem tomar muito cuidado, porque quando eles são contratados por essas plataformas, seja ela qual for, você assina um contrato que diz o seguinte, que você se responsabiliza por aquilo que você está fornecendo. Você está dizendo que aquilo é de sua propriedade e que você é de sua autoria e que você não está copiando nem compilando nada de ninguém. Você assina um contrato. E aí, quando alguém vai processar a plataforma, porque ninguém procura o professor. Muito bem. As pessoas procuram a plataforma. Só que aí a plataforma vai dizer o seguinte, não, eu tenho um contrato aqui, ó, do professor fulano de tal, que diz que esse texto aqui é dele. Compreendeu? Então, muito cuidado quando você for... Vanilda, você fez uma pergunta, mas antes a Silvia tinha comentado alguma coisa. Diga, Silvia. Para elaboração, então, do material base para a geração dos vídeos. Como o senhor explicou, divide em partes. Para nós elaborarmos, ficaria assim, muito moroso, muito trabalhoso, se fizesse como se fosse um resumo de cada parte da divisão do conteúdo, ou nós deveríamos selecionar, sintetizar ali o que é mais importante e gravar um vídeo mais geral? Não, aí eu vou mostrar para você que essa síntese vai acontecer nesta tela que eu estou mostrando aqui, porque além do texto, e além das fatias, você tem que produzir agora os materiais que serão utilizados nos vídeos, porque esse texto aqui serão complementares aos vídeos, mas você tem que produzir agora materiais gráficos, eu estou chamando aqui de slides, mas não precisa ser necessariamente slides, podem ser fotos, podem ser figuras. Eu estou colocando aqui produção de slides, que são os terceiros materiais. São aqueles materiais que serão utilizados na hora de construir os vídeos. Então, vamos lá. Eu vou avançar. Você quer falar, Vanilda? Pode falar, desculpe. Só abrir o microfone, Vanilda. Sim, professor. Pois não. Eu não entendi, Vanilda. Sua internet deu uma travadinha. O arquivo, tá? Desculpe, Vanilda, não entendi não o que você falou. Deu uma travada. Está ouvindo, não, né? Está horrível, né? Ouvi agora. Aqui na Bahia, nós chamamos esse material de módulo. Lá na região sudeste, o pessoal chama de apostila. Em algum lugar, você pode chamar de texto base ou de livro-texto. Seja lá como for, você está produzindo um texto que é o texto base do seu curso. Não existe curso sem texto base, né? Um curso só de vídeo é uma coisa muito superficial. Nós estamos falando aqui de produzir cursos que são mais substanciais, vamos dizer assim. Então, nós já caminhamos ali na construção do número de vídeos, nós caminhamos para a construção do número de páginas, laudas, nós já caminhamos agora na subdivisão dessa apostila em
fatias, e agora vamos para o terceiro tipo de material, que são os slides, mas não necessariamente slides, outros materiais que serão utilizados na produção do vídeo. Até agora nós não produzimos o vídeo, nós vamos falar da produção do vídeo agora. Então você tem que construir o slide. O terceiro passo, o autor ou o produtor do conteúdo deve construir, baseado no conteúdo que foi produzido, slides que serão utilizados para a gravação das aulas. Eu não estou usando um slide aqui nessa minha aula, eu estou usando um slide nessa minha aula, vários slides. Então, eu tenho que produzir esses slides. E, para isso, também tem uma métrica. Qual é a métrica? Primeiro, aquilo que nós aprendemos lá na disciplina de didática. Quem estudou didática aí? Ora, para produzir um slide, não dá para copiar um texto da Bíblia e colar no slide. A gente já viu isso, eu já usei aqueles slides que não eram slides, eram aquelas lâminas plásticas, não sei como é que era o nome daquilo, quando lançaram os projetores, os retroprojetores. Transparência, que a gente usava canetinha às vezes até. Olha só como eu sou do tempo passado. Tem gente que copia texto, copia página de livro, gente, e coloca no slide. Fica uma coisa horrorosa. Fica pavoroso. Então, o slide deve ter uma fonte bem visível, sugere-se aqui Arial, mas pode ser outra fonte clara, nada rebuscado. Nada rebuscado. Uma fonte clara, límpida, tamanho mínimo de 24, corpo 24 ou superior. E olha, tem uma métrica aqui que a gente aprendeu lá na didática. Isso aqui não é Reinaldo, não. Isso aqui é didática lá, ó. No máximo 7 linhas e no máximo 7 palavras por linha. No máximo, gente. Observe o meu slide aqui. Quantas linhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer coisa além disso... Ah, mas o outro slide tinha 8. Calma, gente, é só uma referência. Então, preparação dos slides ou outros materiais. Para cada minuto de aula, eu não tenho lá a quantificação dos vídeos e a duração da aula. Para cada minuto de aula, eu posso usar no máximo um slide. Não é aquela coisa, gente, de eu vou colocar 200... Eu me lembro quando eu fazia aqueles cursos de pós-graduação lá na PUC do Paraná, que o professor chegava com aquela mala de slides. Vocês lembram aquelas malas de slides? Que o professor tirava aquela mala e você dizia, hoje vai demorar, hein? Porque era uma coisa cansativa. Então, tem técnica aqui no curso à distância. Você não pode usar num curso num vídeo de 10 minutos, você não pode usar 25 slides. Num curso de 10 minutos, no máximo 10 slides. Com essa dimensão que eu coloquei aqui para você, ó. Tamanho da letra, quantidade de linhas, quantidade de palavras. Bom, chegamos agora no ápice do negócio. Eu já quantifiquei o número de vídeos, eu já quantifiquei a quantidade de texto, eu já fiz a divisão do meu texto em fatias e já preparei os meus slides. Agora vamos partir para a captura dos vídeos. Eu não coloquei aqui no meu slide, mas tem uma coisa que eu me lembro muito bem lá nas aulas de didática. Tem gente que gosta de colocar figura nos slides. No máximo, uma figura em cada slide. Não é aquele monte, parece um livro, uma revista de figurinhas. Não, gente, no máximo uma imagem em cada slide. Aí você fala, Reinaldo, eu estou perdendo aqui, eu não estou conseguindo anotar, eu vou publicar isso aqui já na plataforma para vocês ainda hoje. Agora vem a captura dos vídeos.
A hora que nós estamos chegando aqui, eu ainda tenho 11 minutos. A captura e gravação dos vídeos. Bom, gente, agora vai depender do tamanho do bolso, do seu bolso. Vai depender do tamanho do seu bolso. Você pode produzir vídeo em casa? Pode. Você pode contratar uma produtora, e no caso ali o meu amigo Augusto Sansão tem lá a produtora dele, eu já contratei quando eu trabalhava lá na outra instituição. Posso contratar uma produtora para produzir os meus cursos? Pode, depende do tamanho do seu orçamento. Se você for produzir um curso seu, professor, quem sabe você pode gravar esses vídeos em casa. Vão ficar profissionais? Podem ficar bons. Ah, e se eu quiser fazer mesmo profissional? Contrata uma produtora. Aí ele vai ter lá 2 câmeras, 3 câmeras, microfone especial, e vai custar. E aí eu vou dar uma dica para vocês agora, ó. Antes de falar sobre detalhes, vou dar uma dica para vocês agora. Vocês estão vendo essa ferramenta que eu estou usando aqui? Essa ferramenta é a ferramenta de videoconferência chamada Zoom. Existem pelo menos 3 ou 4 outras ferramentas tão boas quanto. Quais são elas? O Google Meet. Existe o Microsoft Teams. O que mais? Existem outras. Existem outras menos famosas, vamos dizer assim. Mas essas 3 são as mais famosas. O Zoom, o Google Meet e o Microsoft Teams. Hangout. Como é o nome? Hangout. Hangout. Hangout ainda funciona? Eu não sei, porque ahorita tudo paga. Não sei se o pessoal que aí no meio da pandemia caiu no golpe do Google, né? O Google Meet é grátis, é gratuito, vai ser uma beleza. Isso aqui funcionou até o dia que o Google falou: ó, a partir de agora tem que pagar, viu? E aí acabou que era doce, né? Mas eu vou voltar aqui, ó. Eu estou usando esta ferramenta. Esta ferramenta, se você observar aqui, ó, aqui nesse canto superior esquerdo, está escrito ali, está gravando. Então, você pode produzir os seus vídeos de forma caseira, de forma, vamos dizer assim, artesanal, utilizando-se uma ferramenta como essa. Funciona bem? Funciona, gente. No começo vai ficar assim meio tosco, mas depois, se você aprender a fazer, e não precisa nem aprender a fazer edição de vídeo. Você grava esses vídeos aqui, e eu vou falar sobre isso talvez amanhã, no começo. Você grava esse vídeo, mas aí você tem que fazer os cortes. Você tem que cortar os vídeos. E aí, como é que você faz para cortar o vídeo? Ah, eu tenho que baixar como é que fala? Um desses sistemas de edição de vídeo que são caríssimos e são complicadíssimos. Sansão entende disso. Não precisa fazer isso, não. Você pega o seu vídeo, o arquivo do seu vídeo, e sobe no YouTube. Sobe no YouTube. Você cria uma conta lá no YouTube, e o YouTube tem uma ferramenta de corte de vídeo, só que não é corte profissional, é aquele chamado corte seco. Mas você pode cortar o seu vídeo ali, arrumar o seu vídeo muito bem quando você sobe o seu vídeo no YouTube. Mas isso aí eu falo amanhã. Vamos lá. A videoaula não... Estou falando agora para você, professor, que quer gravar os seus vídeos. A videoaula não transforma o professor em outra pessoa. Não imita ninguém. Não muda de voz, não imposta a voz. A professora Cristel, que me conhece bem, e o Marlon sabe que a minha voz é esta aqui mesmo. Eu não estou imitando ninguém, não estou imitando o Datena, não estou imitando o Faustão, não estou imitando ninguém. Eu sou este professor.
Então, não muda de voz, não altera a sua identidade profissional. Quem escreveu isso aqui não fui eu, foi o meu amigo Augusto Sansão. Ó, eu até liguei para ele à tarde pedindo autorização se eu podia usar esse texto dele. E ele disse, pode. Primeira coisa. A videoaula, na videoaula, o professor assume a função de, estou falando de ensino à distância assíncrono, a função de um apresentador do conhecimento. É diferente de uma aula presencial, gente. Lembrando explica isso melhor, porque me interessa, porque... Ou seja, na aula gravada, na videoaula, você apresenta o conteúdo, porque você não tem interlocução, é assíncrono. Você está aqui como se estivesse palestrando. Agora, você tem que transformar essa sua palestra em algo que instiga o aluno, porque, caso contrário, fica algo muito duro. Então, o professor vira um apresentador do conhecimento, não tem interlocução, o aluno não interrompe. Muito bem. O aluno não faz pergunta, você pode até ter perguntas assíncronas, mas no momento da aula... Você lembra do telecurso do 2º grau? Agora me acordei disso, porque ele apresentava o conteúdo e, claro, ele mesmo fazia as perguntas como se fosse um aluno. Isso. E era sempre às 6 horas da manhã, né? Exatamente, eu assistia muito os conteúdos de mecânica, era muito bom. Então, ali no telecurso, às vezes, eles contratavam artistas e atores, e às vezes contratavam professores mesmo. Eram artistas que falavam de mecânica como se fosse um professor que sabia tudo, verdade? Olha aqui, mais informação a respeito da captura e da gravação de vídeo. A videoaula deverá informar, formar, entreter, ser atraente, interessante, profunda e abrangente. E o principal, gente, ali na videoaula, o conteúdo é o protagonista. Ok. O conteúdo é protagonista. Por isso, o slide anterior, o professor apresentando o conteúdo. Então, aqui o conteúdo é o protagonista. O professor tem importância? Tem. Como você mesmo disse, lá no telecurso 2º grau, eles contratavam atores. Aqui não, aqui é o professor que está ministrando o conteúdo. Mas o protagonista é o conteúdo. Vamos em frente. Professor, numa videoaula, deve ser natural, ter a naturalidade do presencial, o entusiasmo de um apresentador de programa cultural de TV, deve ter o domínio absoluto do conteúdo. O professor só vai se dar bem se ele souber do que ele está falando. Porque se ele for um ator, vai ficar uma coisa superficial. Ele deve ter a segurança do professor, deve ser simpático e simples. Quem foi que escreveu isso aqui foi o meu amigo Sansão. Deve estar lembrado, Sansão. Você está aí. Quais são as ferramentas que o professor pode utilizar na produção de sua videoaula? E olha, eu estou usando aqui só o slide, mas eu poderia estar usando aqui um monte de outras coisas. O professor usa a sua própria imagem. Daqui a pouco eu vou falar de imagem do professor. Tome cuidado com a imagem do professor. Estou falando da imagem mesmo. Ele usa textos, ele usa fotos, fotografias, ele usa vídeos que ele pode trazer para dentro da videoaula dele. Ele traz um vídeo externo, pode ser lá do YouTube, pode ser um vídeo que ele tem na máquina dele. Ele pode trazer podcasts, ele pode trazer áudios, ele pode trazer imagens de objetos. E uma coisa super legal aqui, olha, para quem é professor das áreas de tecnologia. E eu sei que tem professor aqui das áreas de tecnologia. Ele pode trazer para dentro da aula dele simuladores. Ele pode colocar dentro da aula dele. Eu poderia chamar aqui para dentro desta aula, eu poderia chamar um simulador contábil,
eu poderia chamar um simulador de engenharia, eu poderia chamar aqui para dentro, porque hoje, gente, praticamente tudo é digitalizado. E tem uma empresa aqui na região de Salvador, na região metropolitana, que está produzindo agora os laboratórios virtualizados. Vocês já ouviram falar disso? Ou seja, os alunos utilizam os laboratórios virtualizados na sua própria máquina. Isso substitui 100% da atividade laboratorial? Não. Óbvio que não. Mas pode substituir uma parte, pode ser uma coisa super importante. Também texto do meu amigo Sansão. E agora vem lá, gente, ó, vocês vão ter isso aqui, e vocês vão voltar a ler isso aqui. Fale sempre olhando para a câmera. A videoaula é individual. A câmera é o aluno. E veja, eu estou olhando para a câmera agora, ó. Eu estou olhando para os seus olhos. A câmera é o aluno. O professor, quando está olhando para a câmera, ele está olhando para os olhos do aluno. Até isso, gente, é importante. Porque tem gente que dá aula olhando para baixo, tem gente que dá aula olhando para cima, como aqueles programas políticos que existiam antigamente, que o cara ficava lendo. Vocês lembram daqueles programas políticos? O cara ficava lendo o texto, assim, aí você dava para ver até o caminho dos olhos do cara, sabe? Então, do professor, do candidato a vereador, o prefeito. Então, tem que ter naturalidade, você tem que estar olhando para a câmera, você tem que gesticular. A videoaula é para um aluno único, a interação é singular. Você tem que chamar meu querido aluno, minha querida aluna, perceba. Você está falando para ele, você não está falando para a turma. Perceba, observe, veja, me acompanhe. Vamos juntos. Vamos juntos quem, cara pálida? Eu, professor, e o aluno. Ou seja, você está falando para o aluno. Ele acessa lá na casa dele, ele não está na turma. Você não pode fazer referência, gente, ao próximo slide, porque você não sabe se o aluno vai parar de assistir a aula ali. Você não pode falar, ó, no próximo. O professor sempre fará referência à videoaula que está apresentando nesta aula, neste encontro. E aí o tema que vem logo à frente corrobora com isso aqui, ó. A videoaula é atemporal. A videoaula pode ser assistida em qualquer hora, qualquer lugar, em qualquer aparelho que tenha internet, incluindo a escolha da videoaula. Você vai ver amanhã, quando a gente começar a fazer a parte prática, que você vai construir uma rota de aprendizagem e você vai colocar lá na sua rota de aprendizagem 10 videoaulas. Quem garante para você que o aluno vai começar pela aula número 1? Ah, sim. O aluno pode começar pela aula 3, depois voltar para a aula 2 e depois ele ir para a aula 4. Você vai ver que a plataforma que nós vamos utilizar, se você quiser, você pode travar. O aluno só pode assistir a aula 2 se ele assistiu a aula 1, ele pode assistir a aula 3 se ele assistiu a aula 2, mas isso não é simpático, gente. Isso não é simpático. Isso aí é meio ditatorial, vamos dizer assim. Você tem que definir o roteiro que o aluno vai seguir. Não. O aluno vai seguir o roteiro. Diga, professora Cristel. Mas eu acho que, dependendo do conteúdo, é recomendável que o aluno siga uma sequência para a aprendizagem. Não pode ser ditatorial isso. Veja, eu até talvez tenha exagerado, não é ditatorial, mas não é muito simpático. O aluno está lá na casa dele, ele está assistindo o curso e ele quer começar assistindo pelo fim. Ele depois vai ter que assistir o começo. Então, tome muito cuidado quando você faz referência na próxima aula, porque o aluno muitas vezes não vai assistir essa próxima aula nem hoje nem amanhã. Opa, acabei fechando aqui. Desculpe. Professor. Professor,
não fala bom dia, isso aqui parece óbvio. O professor não fala bom dia, boa tarde, boa noite, salvo se a aula for com essa que nós estamos fazendo aqui, que é uma aula presencial remota. Mas na videoaula, o professor não diz bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem fala que é quarta-feira, nem fala o nome da instituição. Não fala o nome da instituição, porque a instituição pode estar utilizando esta videoaula numa outra unidade. Ou você pode estar utilizando esta sua videoaula, que é sua, num outro curso. Então, você não carimba bom dia, boa tarde, boa noite, quarta-feira, agosto, Natal. Você não carimba a sua videoaula. Parece óbvio? Parece, mas muitas vezes as pessoas não têm cuidado no que estão produzindo. A videoaula é única, completa, inteira e autoportante. Você lembra quando nós definimos lá que o texto é constituído de fatias? As fatias têm que ter lógica. Não pode ser uma coisa artificial. E a videoaula vai se utilizar daquela fatia, ou aquela fatia será complemento dessa videoaula. Então, tem que ter uma inteireza. Tem que ter começo, meio e fim. E, por fim, gente, vou falar com vocês aqui sobre a imagem. Eu posso dar aula de qualquer jeito. Basta que eu esteja vestido. Não é verdade. Você tem que tomar cuidado com a roupa que você está usando. Você tem que tomar cuidado com a maquiagem que você vai usar, que não pode ser nem muito exagerada e nem muito sem maquiagem. Você lembra quando eu falei quem é o protagonista da videoaula? Quem é o protagonista da videoaula? O conteúdo. 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 O professor não tem que aparecer, com todo respeito, e não estou querendo aqui ser inadequado, mas não dá para aparecer com uns brincos de argola de 12 polegadas. Não dá para aparecer aqui com colares absolutamente exagerados. Não dá para aparecer aqui com maquiagens absolutamente carregadas. Não dá para aparecer com aquele batom vermelho de sábado. Não dá para fazer isso. Para os homens, a mesma coisa. Tem que estar vestido de uma forma, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer para não ser inadequado? De uma forma razoável. Sóbria. Tem que estar formal. Sóbria. E mais um detalhe, além de estar formal, tem que cuidar com roupas muito floridas, roupas listradas, nem pensar. Porque fica ruim no vídeo. Xadrez, listras, coisas desse tipo, não ficam boas. Os adereços devem ser sóbrios. A maquiagem tem que ser razoável, adequada, sóbria, de bom gosto, obviamente. Cuidado com a roupa. Muitas vezes você vai fazer um vídeo como esse que eu estou aqui agora, que aparece só o 3x4, você tem que cuidar só do 3x4. Talvez você esteja de bermuda, talvez você esteja... Mas o 3x4 aqui tem que estar adequado. Depende da posição da câmera. E, por fim, mesmo neste instrumento aqui que eu estou usando, que é o Zoom, e pode ser no Google Meet, você pode usar uma coisa que é a captura de vídeo utilizando o Chroma Key. Vocês sabem o que é o Chroma Key? Quem é que sabe o que é o Chroma Key? Não, eu sei o que é. Quem sabe? Ninguém sabe. Eu sei. Vocês já viram? Tem a ver com as cores, o fundo que você vai escolher, como que é as cores, porque as cores influenciam muito no estado de ânimo, né? Não, o Chroma Key, na verdade, não é para estado de ânimo. O Chroma Key é uma ferramenta que você consegue colocar dentro do seu vídeo um fundo virtual. Então, é isso, exato. É igual no cinema. Observe que eu estou usando um Chroma Key da minha empresa aqui, ó. Isso aqui é Chroma Key. Não tem aqui no fundo
um banner Ah, Não, é virtual isso aqui. eu estava interessada em saber isso. Ah, muito bem. Isso é o chroma key. Observe, eu vou usar aqui um outro chroma key, ó, tá vendo? Muito bem. Eu estou usando outra coisa aqui. Eu poderia, Então você vai ficar até... projeta no fundo isso. Você projeta... Vou colocar aqui o chroma key lá da minha faculdade, ó. Tá vendo? Muito bom. Muito bom. Aqui da minha Conheço faculdade. esse. Não estou fazendo propaganda, não, viu? É uma faculdade presencial aqui de Salvador. Mas, opa, coloquei aqui invertido. Pronto. Eu estou usando aqui chroma key. Isso aqui, você precisa ter, no fundo, um tecido que pode ser verde, limão, ou verde, limão, ou um azul. Verde ou azul, normalmente, se utiliza. O Sansão, que foi sempre meu professor desse assunto, sabe muito bem que ele gosta mais de usar o verde. Sansão, você poderia falar um pouco? Nós já estamos 10 minutos avançados aqui, eu prometo que já vou terminar, mas você poderia me ajudar um pouquinho falando do chroma key, Sansão? Interessante isso. Está fechado o microfone. Posso. O chroma key é uma tecnologia em que o sistema usa uma cor sólida, podendo ser qualquer cor sólida, e retira essa cor do registro e, em substituição, você pode colocar o arquivo que você quiser. Mas o chroma key funcionaria no branco, no fundo? Funcionaria. Funcionaria no vermelho? Funcionaria. Funcionaria no roxo? Funcionaria. Por que usamos o azul e hoje o cinema moderno e a televisão usam o verde? Porque o verde e o azul não fazem parte da cor da pele humana. Porque se uma pessoa tiver verde ou tiver azul, é algum problema que ela está tendo, né? E nunca ocupa todo o espaço. Mas quando você usa um fundo de verde ou azul, tudo que tiver verde na roupa da pessoa ou na frente da imagem vai ficar transparente, como a capa do Harry Potter. O Harry Potter, ele usou um pano verde e quando ele jogava o pano na frente dele, ele sumia. Ficava o fundo de cena aparecendo. Então, é a capa do Harry Potter. Essa é a tecnologia do chroma key. Mas usa-se o azul ou o verde por conta de não fazerem parte da pigmentação da pele humana. Evidentemente, quando o Sansão está colocando isso no alto do conhecimento dele, ele usa isso tecnicamente, né? Nós estamos falando aqui de usar o chroma key, por exemplo, numa gravação caseira. Então, você vai lá na loja e vai comprar um tecido verde ou um tecido azul e o Zoom, por exemplo, esta ferramenta que eu estou usando aqui, recomenda que você use verde. Então, você vai colocar um verde atrás de você, aí você sobe qualquer fundo digital e aí você pode se valer desse material. Opa, diga, Sansão. No Mercado Livre, vende uma moldura circular que você bota atrás da sua cadeira, prende na cadeira, que é verde. Aí não precisa tripé, não precisa suporte, não precisa nada. É uma bolacha que ela se forma com um aro de arame, que já vem pronto, você coloca atrás de você e ocupa toda a área verde. Pronto. Legal. Usa muito trabalho. Muitas graças. E aí, gente, o que eu pretendia nesta aula de hoje era falar sobre isso. Esse material que eu apresentei para vocês, eu vou publicar na plataforma e eu quero dizer para vocês que eu tomei a liberdade de matricular vocês num curso chamado EAD na Prática, da plataforma que eu vou usar
como material didático a partir de amanhã. Então, alguns alunos, inclusive, nem foram matriculados, eu consegui matricular 24. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, eu vou passar para vocês lá no grupo o endereço da plataforma e você vai usar lá no login, você vai usar o e-mail que você fez a inscrição e lá na senha você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de cara você já vai acessar o curso onde eu vou publicar esses materiais. E aí eu vou tomar mais um minuto para dizer como é que vai ser a partir de amanhã. Os conceitos que eu tinha que passar para vocês são esses aqui. A partir de amanhã, nós vamos começar a usar isso aqui para construção de cursos, usando uma plataforma. Vocês devem estar observando aqui que, em que pese eu ter uma plataforma, eu não estou nem falando sobre a minha plataforma, porque a maioria das plataformas, gente, são iguais. Tem plataforma baseada em Moodle, tem plataforma baseada em não sei o quê, tem plataforma D2L, que é não sei da onde, lá do Canadá, tem a plataforma, como é o nome? Blackboard, que é uma plataforma canadense. Ou seja, existem inúmeras plataformas. Eu não estou nem falando se essa ou aquela é boa, eu estou dizendo que nós vamos usar uma. E aí, quando você usar a minha, você fala, Reinaldo, mas não vou usar a que eu uso lá na minha instituição. Elas são todas muito parecidas. Elas são todas muito parecidas, né? A mecânica de funcionamento, elas são bem parecidas. Então, você vai usar esta, eu vou deixar para você aí por 60 dias para você usar. Eu quero utilizar, mas depois eu vou usar aqui da instituição que é baseada em Moodle. Não tem problema nenhum. O conceito... Pode, claro, Valcineide. Por exemplo, eu estou interessada em usar a tua plataforma, de colocar cursos da empresa que eu trabalho aí no Brasil, ok? Ótimo. Porque se a gente for ver quanto custa você alojar suas aulas numa plataforma dessa, é muito caro. É um investimento muito caro para uma empresa que não é grande, por exemplo. É verdade. Então, é interessante que você nos fale depois isso, porque eu creio que muitos podem estar alojando seus cursos em sua plataforma. Eu vou dizer para você, teve uma aluna, não sei se ela está aqui, sabe? Ela me perguntou, e eu até respondi para ela, assim, com um certo gracejo. Ela disse, não, me diga uma coisa, você está virando Madre Teresa de Calcutá, ou você está virando irmã Dulce? Aqui na Bahia nós temos a nossa santa, né? Já pegou. A irmã Dulce está oferecendo curso gratuito. Gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, primeiro que a academia me faz falta. Eu estou na gestão há 20 anos. E na gestão eu cheguei a ser praticamente tudo. Eu deixei a gestão como vice-presidente de uma rede. E eu estou voltando agora, que eu adquiri a minha instituição aqui em Salvador, pequenininha, eu estou voltando agora às origens, à sala de aula. E esse é o primeiro curso que eu organizo. E como não tenho interesse em transformar isso aqui num negócio, eu resolvi falar daquilo que é a minha experiência. Fala assim, você não vai cobrar nada. Teve uma aluna que me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, eu já sei, você vai dar o curso gratuito, mas na hora de fornecer o certificado, você cobra, né? Não, gente, eu não vou cobrar o certificado também, não vou cobrar nada. Eu quero só a atenção de vocês. Eu estou com 21 pessoas aqui há 2 horas, e quase 2 horas, atentas, ninguém foi embora, e é isso que eu quero mesmo, eu estou voltando às origens. Eu sou um velho professor, já fiz 60 anos, e eu estou querendo entregar alguma coisa, sabe? E montar uma rede. Valcineide, por exemplo, que está morando lá em Guadalajara, pode ser uma operadora de negócio. Nós temos interesses. Podemos desenvolver negócios. Nós podemos criar uma network. Ué, por que não? É pecado isso? Mas eu não estou cobrando nada de vocês, não, viu? Não, estou aqui para isso também, sim? Eu gosto de portunhol da Valcineide, sabe? Não, é complicado, porque é muito parecido com o português, é muito, muito parecido. Valcineide trabalhava no mestrado da instituição que eu dirigia lá aqui em Salvador. Muitas boas lembranças
sabe? Isso. E muitos amigos. Pessoal, então eu vou salvar esse arquivo, vou publicar na plataforma. E vocês já foram amanhã até 10 horas da manhã, vocês vão verificar que vocês poderão acessar, vou mandar o endereço lá no grupo, vocês poderão acessar e vocês vão cair direto dentro da aula. E lá na aula vocês já vão encontrar este vídeo de 2 horas e vão encontrar aquele material, aqueles slides. Vou disponibilizar para vocês os slides. E amanhã, às 19h30, no mesmo link. Ok? Espero vocês, né? Ninguém vai embora. Ô, professor José. Tá bom, professor. Obrigado pela sua presença. Obrigado, viu? Obrigado a você. Muito obrigado para vocês, pessoal. Bom descanso aí. Muito Valcineide, bom. Parabéns aí. Que horas são aí, Valcineide? Aqui são 2 horas a mais. A partir da próxima semana, 3 horas a menos, desculpe, a menos. Então, aí são 7 horas da noite, 7h30 da noite. Aqui, sim. E a estadia, sabe? É Isso. como na Bahia. Tá? E agradeço a oportunidade, porque eu estou pensando justamente em fazer isso, porque quero ampliar minha rede meu network, principalmente com a Bahia. Com o meu sim, verdade? Aê! Muitas graças. Agradeço o esforço de vocês, viu? Agradeço o esforço de vocês. Cristian, um abraço. Já foi. Boa noite a todos e um bom descanso. Obrigado, professor Reinaldo. Abraço. Boa noite. Licença. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.